Então, voltamos. Agora, quem começa? Pio ou Cláudio? Sou eu de novo, né? Então, tá bem. Então, vamos lá. Bem, dando continuidade, então, ao nosso assunto, nós vamos agora falar inicialmente quero fazer um pequeno comentário sobre o que a gente já discutiu anteriormente, que o Cláudio também falou, e algumas perguntas também tocaram, que tem tudo a ver com educação, porque a gente sabe que a palavra pode convencer, mas quem arrasta é o exemplo. Portanto, não adianta muito a gente pregar, né? Fazer muito discurso, escrever muitas laudas de papel, se a gente não toma essas questões nas quais tocamos nas palavras trazidas pela linguagem escrita ou não, ou falada, se a gente não busca praticar. E lembrar que Allan Kardec não disse que a gente seria espírita por ser uma pessoa perfeita, uma pessoa que segue rigorosamente a doutrina de Jesus. E também gostaria de relembrar que a doutrina espírita é uma releitura da doutrina do Cristo, né? Da parte moral do Cristo, conforme nós vamos ver muito bem colocada pelo codificador em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente não tiver essa questão, a gente fica sempre achando que as coisas não vão muito bem, que as coisas não vão... Mas se a gente pensar que o mundo avançou tanto, e apesar dos pesares e das situações terríveis que nós estamos vivendo nos dias atuais, se nós também tivermos um pequeno conhecimento, né, um conhecimento elementar da doutrina espírita, nós vamos verificar que está tudo previsto que é assim que funciona. Nós estamos com muitas criaturas encarnadas e vivenciando a doutrina espírita e se dizendo espíritas, que nada tem a ver com a doutrina espírita, meus irmãos, porque elas são criaturas que reencarnaram com um propósito claro, límpido. Eu não quero entrar nesse detalhe, porque isso aí acho que não é nada construtivo, mas com um fim claro de fazer, de cavar esse buraco que o Cláudio falou aí. Essa é a ideia. Então, a gente tem que ter essa visão e ficar em guarda, não em guarda como se nós fôssemos os zeladores da pureza da doutrina espírita, que eu acho que também isso não tem nenhum sentido, não faz nenhum sentido, mas a gente ficar em guarda e ficar sempre atento para ver o que é que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Porque se a gente foi perguntado aqui se a pessoa que não tem família, o Cláudio respondeu muito bem, aliás, essa questão, como é que essa pessoa pode avançar, não é? Pode crescer, pode se tornar um homem de bem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Cláudio falou isso, ele foi muito claro nisso. Mas a gente vai perceber... Eu tô negócio, eu só posso falar das minhas experiências, né? Eu não posso falar da experiência de outros. Eu gosto muito de livros. Na minha casa, onde eu morava, não tinha livros. Na minha casa que eu morava, não tinha banheiro. Não tinha um banheiro, não tinha água corrente.
até os quase 20 anos, a minha casa não tinha água corrente. Essa questão é uma questão circunstancial e que são provas pelas quais nós temos que passar e lembrar que o tema, que agora aqui é o homem de bem, está na definição do próprio codificador, quem é o homem de bem. E lá vai estar claramente definido que o homem de bem não é aquele que prega muito bem a doutrina de Jesus, não é aquele que fala, não é aquele que conhece, não é aquele que escreve a respeito. Vai dizer que o homem de bem é aquele que pratica. Vou repetir. É aquele que pratica a lei do amor, da justiça e caridade na sua maior pureza. Bom, isso posto, a gente vai ver que, se a gente for ler toda aquela descrição detalhada do que seja o homem de bem, e lá no final, eu quando li isso a primeira vez, quando cheguei lá no final, que eu li assim, depois de descrever todas aquelas características do homem de bem, eu encontrei lá no final dizendo assim, que todo mundo vai contar, está escrito, vai dizer assim, isso não é tudo. Né? Quer dizer, ainda falta um monte de coisa ali que não está descrito ali. E enquanto nós ainda acreditarmos que os atributos da divindade são aqueles que estão escritos na obra da codificação, por exemplo, Deus é eterno, Deus é único, Deus é tal, toda aquela descrição e que a gente aquilo é apenas uma ideia daquilo que nós, seres humanos, que nós, criaturas, pensamos de Deus, porque, na realidade, provavelmente, Deus não é nada daquilo e é muito mais que aquilo tudo que está ali. Mas nós temos que nos contentar com aquilo que temos, porque só temos, por enquanto, o alcance nosso ainda é muito reduzido. E é preciso que a gente se compadeça da nossa incapacidade de abarcar a grandiosidade do Evangelho do Cristo e da sua releitura, que é a doutrina espírita. Porque, na realidade, a doutrina espírita, na minha ótica, é uma leitura avançada, né? Percussiente, completa, ou quase completa, porque já disse alguém que nada aqui na Terra está acabado, está tudo em construção, né? E a doutrina espírita, que foi codificada, precisa ser decodificada e também está em construção. Os espíritos dizem que se trabalhou lá na codificação, no alicerce, e que agora nós estamos na cumieira, mas a cumieira ainda não está, a cobertura ainda não está feita. E a gente, será que está realmente fazendo isso no sentido não da questão geral, porque o mundo está passando realmente por dificuldades. A gente tem um grupo de irmãos nossos completamente perdidos, completamente desorientados, espiritualmente desorientados, que estão no mar da vida a se debater sem ter nem noção de se agarrar a alguma tabuinha, algum isoporzinho que passa pelo lado dele para ele poder flutuar. E muitos vão afundar, de fato.
eu espero que eu não seja um desses. Eu estou fazendo força, eu faço fazendo a minha parte por mim. Cada um só pode fazer por si mesmo. E aí, essa questão que foi discutida é muito importante. A ideia de que você tem que desenvolver uma amorosidade especial com você próprio e compreender que você não faz aqui as coisas equivocadas, ou não fez no passado coisas muito equivocadas, que eu também fiz e continuo fazendo muitas delas, porque eu queira fazer, mas muita coisa está submetida ao looping do hábito, muitas dessas coisas estão pressionadas pelo meio externo, pelas influências que recebemos de fora para dentro. Há uma série de situações, nós estamos passando, isso está sendo muito bem mostrado, especialmente nesse livro que eu citei aqui, No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito respeitável, e o médium é um médium seguro, que é o Divaldo Pereira Franco, vai nos dizer que nós estamos sob a alça de mira dos inimigos do cristianismo, dos inimigos do progresso, dos inimigos da doutrina espírita. Não é porque nós fizemos nada contra eles, mas simplesmente porque somos espíritas, ou estamos tentando trabalhar em favor da questão pura e simples que a doutrina do mestre governador do planeta possa viger entre nós no mais curto prazo possível, o que tem sido chamado de regeneração. Então, a gente tem essa condição, é uma condição pessoal de cada um de nós. Evidentemente, há uma passagem evangélica que vai nos remeter a dizer que nós deixemos brilhar a nossa luz. E a ideia de deixar a luz brilhar em nós é para que nos ilumine, a nós, porque quem acende a lâmpada é o primeiro aquele que recebe a luz. Isso é uma frase de André Luiz, a tese não é minha, é de André Luiz. Mas, para que os demais, vendo a luz, possam também se guiar e também produzirem a sua própria luz, que a luz está em todas. A possibilidade de fazer acender a luz está em todas. A luz está íncita na consciência pessoal de cada criatura. E a questão de nós praticarmos na sua maior pureza a lei do amor, da justiça e da caridade é uma questão bastante provocativa e bastante desafiadora, porque não é simples, é muito complexo. Se a gente perguntar para uma criatura se ela sabe o que é justiça, ela não vai, talvez, saber definir o que seja justiça. Não precisa ser uma pessoa ignorante, não, uma pessoa que tenha terceiro grau. Já fiz essa experiência de perguntar o que é a justiça, a pessoa não sabe definir o que é a justiça. Né? Agora, como pode ter caridade se não tem justiça? E se a pessoa cobra a justiça dos outros, queremos justiça, falam muito isso, fazem uma espécie de mantra, mas pergunta para ele como é que ele trata o seu funcionário, a sua empregada doméstica, no respeito
com respeito ao cuidado que deve ter com os seus horários de trabalho, com o seu conforto, com o seu material de utilização na sua atividade do cotidiano, da vida diária, na questão da remuneração, que não seja apenas aquela remuneração porque a lei manda dar, mas procurando dar àquela criatura uma condição melhor, uma condição mais... E a gente vê isso muito comum. Eu tinha um parente meu que ele dizia assim, você vai comprar essa coisa? Não, eu não vou comprar isso, não. Vou falar com o fulano ali, que ele é meu amigo, ele vai me dar. Eu falei assim, ele é seu amigo, vai te dar isso? Ah, é? Eu falei assim, pois é, rapaz, mas olha só, ele é seu amigo, né? Mas você não é amigo dele. Porque se você fosse amigo dele, você iria querer ajudá-lo a enriquecer, e iria querer pagar a ele pelo trabalho que ele está lhe oferecendo, porque ele vive disso. Né? Agora, você querer explorar a pessoa porque ela é sua amiga, então isso é muito comum, a gente vai encontrar isso. A gente vai ver a pessoa que tem um automóvel. Eu, por exemplo, tinha o hábito de, quando eu ia vender meu automóvel, eu mandava arrumar, consertar tudo aquilo que eu não consertava, porque eu sabia que estava ruim, eu já tinha cuidado, mas na hora que eu ia vender para uma outra pessoa, eu mandava acertar tudo. E as pessoas diziam assim, mas você é um bobão, como é que você manda consertar o carro na hora de vender? Todo mundo, na hora de vender, até arranca as coisas que são melhores do carro para vender o carro para o outro, porque o outro, depois que se vire, fala assim, não posso fazer isso. Porque a lei vai me dizer que eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não quero que me faça. Eu quero amanhã comprar um carro usado e quero achar um carro que esteja, pelo menos, com alguma segurança, ou pelo menos eu ter noção do que é preciso fazer, que eu não seja enganado. E eu não vou querer enganar ninguém. E o que eu não puder fazer, eu vou avisar para a pessoa. Tá? Olha, essa situação aqui está ruim, precisa ser consertada, precisa ser reparado. Então, esse processo, essa ideia, é uma ideia que a gente tem que absorver. Isso faz parte da ideia da justiça. Né? Agora, amor e caridade, aí vai muito mais para diante. Porque eu vejo as pessoas também dizerem assim, eu não posso ir agora porque eu tenho que ir lá praticar a caridade. Como você vai praticar a caridade, meu amigo? O Cláudio citou aqui a pessoa que chama a pessoa de assistida. Gente, você não faz nada de caridade por essa pessoa que você classifica dessa maneira menos nobre, de assistida. Você está sendo, pelo contrário, ela que está ajudando você a melhorar a sua resposta em função da lei de amor, justiça e caridade, porque está te ensinando a você ter humildade, compreensão e compaixão da situação dolorosa na qual aquela pessoa está vivendo. Então, a caridade não é de você para o assistido. Eu não uso essa palavra assistido. Eu gosto de dizer o meu irmão que me acompanha na jornada, porque todos somos espíritos sofredores. E quem está aqui na Terra que não é espírito sofredor está no lugar errado. E talvez seja algum missionário que a gente não desconhece que ele seja um missionário. Né? E eu, nas minhas andanças e perquisições, até hoje só encontrei um que era absolutamente sem jaça, sem culpa, que foi Jesus. Os demais, todos tinham algumas pendências, algumas condições. O próprio João Batista, segundo Emmanuel, teve sua cabeça cortada, apesar de ser o maior nascido de mulher, porque ele agiu de maneira intempestiva e agressiva e descaridosa com aquelas criaturas que ele
citava nas suas prédicas. E acabou sofrendo a lei de Talião, né? Apesar de que, segundo Emmanuel, não estaria... a gente não deve também ficar achando, sabe porque foi Emmanuel que disse, né? Porque aí já fica aquela questão da autoridade também. Mas não é só Emmanuel que diz isso. O irmão X, outros também já têm falado a mesma coisa. Né? Que ele foi incurso na lei de causa e efeito, pelo motivo de não ter respeitado exatamente essa lei, a lei do amor, justiça e caridade, que é essa lei difícil, complexa para atendermos. Então, o nosso grande problema, exatamente, esse que Cláudio colocou inicialmente aí. A gente precisa aprender a conhecer a si mesmo, a reconhecer as suas próprias falências, as suas próprias dificuldades. Se a gente não fizer isso, e para isso tem vários recursos, várias ferramentas, né? A gente pode... Quem gosta disso pode fazer psicanálise, pode usar... Tem várias vertentes aí, você pode usar PNL, né? Você pode utilizar-se de várias meditação. A própria doutrina espírita nos permite essa avaliação. Há uma página que está no livro da psicografia de Chico e Valdo Vieira, que agora não estou lembrando exatamente o nome, mas a terceira lição desse livro, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, e vai nos falar dizendo assim, que o espírita que durante 7 anos não evoluiu, e aí dava vários itens, já apresentei isso aqui, inclusive, numa palestra, e não foi adiante em determinados itens que ele cita, ele está parado, não está evoluindo, e não está atendendo a necessidade real que precisamos ter aqui na nossa encarnação, porque a encarnação é a oportunidade que temos de reacertar as nossas contas com quem? Com a nossa própria consciência, com a própria lei que está inscrita dentro de nós, na nossa consciência. Bom, essa questão aqui, eu não tinha preparado falar isso, mas suscitou para mim essa ideia depois de ouvir tudo que eu ouvi aqui, que eu acho que está tudo correto, é isso aí mesmo. Não tem nada, não estou fazendo nenhuma crítica a nada. Eu acho que, pelo contrário, estou até concordando, nós estamos realmente precisando abrir as nossas oitivas para prestar atenção no que estamos fazendo na nossa vida, no que estamos fazendo da nossa oportunidade de reencarnação. E eu vou encerrar falando que a questão do homem de bem, na minha pobre observação, como dizia um professor amigo, na minha miopia, né, está exarada no poema das Bem-aventuranças. E há uma página de Joana de Ângeles, que é num livretinho, que ela fala que é viver e amar, e que ela fala do verso e o reverso, em que ela diz que a emoção de Jesus, não é? Desatou um poema, de uma poesia completa, né? De fé e de esperança, que é uma síntese extraordinária das mais amplas aspirações humanas. Isso é Joana que diz. Né? Uma síntese perfeita, endereçada aos dias de hoje. Não foi o Sermão da Montanha,
não foi uma mensagem para aquele momento. É uma mensagem para os dias de hoje. Né? Essas bem-aventuranças, essas que são cantadas por Jesus ali, na página de Joana, que é verso e reverso, em que ela fala do verso e fala do reverso. Né? É uma poesia lírica de exaltação a quem se entrega a Deus e nele confia. Se nós lembrarmos que Deus está, o reino de Deus está em nós, nós precisamos primeiro ter essa ideia do amor, do alto amor, da compreensão de si mesmo e de perdoar a si próprio, de dizer para si mesmo, eu não sabia, por isso cometi esse equívoco. Mas precisamos estar atentos de que, se a gente não desenvolver uma ideia de que precisamos não nos tornarmos culpados, muita gente diz, estou me sentindo tão culpado de ter feito isso. Não tem ninguém culpado de nada. Ninguém é culpado, gente. Não existem culpados. A pessoa tem que se pensar, especialmente se ela é espírita, se ela tem algum verniz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, ela tem que pensar que ela não é culpada de nada, ela é responsável. Essa tese também não é minha, é também de Joana de Anjos. Aliás, eu sou tão sem engenho e arte, que eu não tenho nenhuma tese pessoal minha. As minhas teses são todas que eu peguei de alguém. Porque eu acho que tem tanta coisa já tão bem feita no mundo, que é melhor a gente aproveitar o que já fizeram, que está tão bom, que a gente não precisa... Talvez seja até aquela brincadeira que eu fiz aqui no começo, que eu tenho a preguicinha do meu irmão lá da Bahia. Talvez até seja isso, quem sabe. Mas então, eu acho que não é isso, não. Eu acho que é mesmo porque a gente tem que dar valor àquilo que já existe. A gente fica muito assim, isso aí está superado, isso aí já não está mais, não vale mais. Gente, como que não vale mais? Hoje eu ouvi uma moça falando sobre uma tese de economia, de manhã cedo, uma palestra, um seminário que eu ouvi, e elas assim, estão falando que a teoria do meu pai está superada. Quero perguntar o seguinte, esses que comentam isso, o que fizeram melhor do que ele fez? Essa aqui é a pergunta. Porque se a gente não consegue fazer melhor, vamos aproveitar o que eles já fizeram alguma coisa e tentar, talvez, até aplicar alguma coisa a mais para aquilo crescer. Eu queria lembrar aqui um outro nome. Hoje eu estou com vontade de lembrar nomes. Eu gosto muito de biografias e gosto muito de me reportar àqueles que foram os nossos antecessores nos grandes estudos da doutrina espírita. E eu estou lembrando aqui de Silvio de Brito Soares, um advogado brilhante, e que escreveu um livro fantástico sobre a mediunidade dos artistas, dos cientistas. E ele vai citar uma porção de... Aliás, tem uma citação dele, do Silvio Brito Soares, num dos livros do Hermínio Miranda. Esse livro não estava por aqui, que é Sobrevivência, Vida e Sobrevivência, eu acho, o livro do Hermínio Correia de Miranda. E lá tem uma citação falando sobre o William Blake. William Blake, né, grande poeta, declarava que alguns dos seus poemas vinham sem nenhum preparo prévio, como se fossem ditados por alguém. Quer dizer, ele está falando aqui dessa coisa que esses pedagogos antigos, inclusive nosso querido pessoal, vai falar da intuição, da capacidade da percepção, aquilo que
que Bruce Lipton também falou, capacidade de perceber, porque vai dizer William Blake, é como se fossem ditados para mim. E aí vemos assim que muitos artistas, né? Muitos artistas, sem nenhum preparo prévio, eles vão produzir obras próprias, embora sob inspiração espiritual, e produzem uma... Que aqui sumiu aqui, ó, minha telinha. Deixa eu botar ela de novo aqui. E produzem, então, uma obra fantástica, verdadeiras obras-primas, embora sob inspiração espiritual, não é? Trabalhos nitidamente mediúnicos, trabalhos que a gente poderia chamar até de psicografados, né? E esses próprios autores admitem isso. O próprio Mozart confessou numa carta que ele não sabia de onde nem como lhe vinha a inspiração, mas informava que o estado de quietude, quando só ouvia espiritualmente linhas melódicas completas e acabadas, que ele ia guardando na sua memória prodigiosa, que ele sempre teve. E é um trabalho psíquico tão magnífico, porque ele tem a visão estática da peça completa, né? Fora do tempo, e pode depois inspecioná-la tal como se tivesse diante dos olhos um belo quadro e uma notável estátua. Já me aconteceu algumas vezes uma coisa assim. Eu não tenho mediunidade ostensiva. O Cláudio, que é médium ostensivo, ele pode falar disso melhor que eu. Mas eu também já senti algumas vezes essa questão, uma coisa assim muito interessante isso. Bom, há uma porção de autores que nós poderíamos citar, né? O próprio Friedrich Nietzsche, né? O grande filósofo, dono de um dos mais poderosos cérebros da história, da história da filosofia, fez uma dessas confissões corajosa e bonita, pelo que tem de pura humildade. Ele disse o Nietzsche assim: será que pode alguém, ao finalizar esse século XIX, possuir alguma noção distinta sobre o que os poetas de um período mais vigoroso queriam dizer quando falavam da inspiração? Se não a tem, eu gostaria de descrevê-la, admitindo-se que possa alguém guardar ainda o mais ligeiro resquício de superstição, mas é difícil rejeitar completamente a ideia que somos uma simples encarnação, porta-voz ou médium, ele usou a palavra médium mesmo, de algum poder superior, né? E aí vai várias citações, Handel, o seu Messias, né? E nós vamos ver uma história de um homem negro americano que era uma espécie de... Podia-se dizer que ele era um artista profundo, no senso da palavra. Ele tinha uma grande força de intuição e os objetivos da sua vida, ele mudou tudo, ele pintava, abandonou os pincéis e se dedicou a um estudo silencioso em laboratório, que ele dizia que era a pequena oficina de Deus. E sempre dizia que, pessoalmente, ele não descobria nada, e que Deus é que, na sua misericórdia, bondade infinita, ia aos poucos revelando os segredos e os mistérios das coisas. E bastava se aproximar-se dele
com verdadeira humildade e inteligência aberta, e pedir a ele a graça da revelação. Ele dizia a si mesmo, simples servo de Deus, singelo instrumento em suas mãos. E esse homem fantástico, né? Ele um dia foi convidado para fazer uma palestra numa associação de produtores de amendoim. E ninguém sabia ao certo como era ele, mas sabiam só que ele era negro. E por isso pensava, ele não poderia ter muita coisa interessante para dizer. Né? Essa questão o etnocentrismo, né? Que é uma questão terrível na nossa vida. Então, estavam reunidos os figurões de uma empresa chamada United Peanut, que é o nome da associação, e chegaram à cidade, na cidade em Montgomery, no dia 13 de setembro de 1920, e foram para o melhor hotel da cidade. E no dia seguinte, esse homem, chamado George Washington Carver, com a sua maleta cheia de jarros e amostras, chegou lá. Muita gente encontrou-se na rua com aquele homem negro, de ar bondoso, cabeça esbranquiçada, carregando uma pesada maleta. Quem seria aquele homem? Chegando no hotel, onde ele deveria fazer a conferência, o porteiro barrou ele lá, e com uma atitude bastante rude. O que é que você deseja aqui, meu amigo? Eu quero ver o presidente da United Peanut. Negro não podia entrar no hotel, mas estão me esperando aí, lá dentro, por favor, mas o senhor não pode entrar. Aí o porteiro consentiu, entretanto, levar um bilhete, que pouco depois o professor negro foi introduzido para fazer uma das suas notáveis palestras sobre o amendoim, para a admiração de todos os presentes. E uma outra, depois fez uma outra memorável conferência que foi feita no Congresso americano. Então, ele entrara lá humilde, desconhecido, tinha 10 minutos só para falar, mas acabou falando 1h e 40. E depois os deputados haviam até esquecido do cansaço, do calor, porque ao ouvi-lo, muitos estavam pasmos, porque como é que eles tinham aprendido uma deformada noção de que entre negros só se produz gente inferior. Então, não sabiam, tantos ainda hoje também ignoram, que não importa a questão da etnia, o que vale é a estatura moral e intelectual do ser espiritual que se veste desse ou daquele corpo. E, ao terminar a palestra, um deputado, interpretando certamente o pensamento unânime de todos os seus colegas presentes, levantou-se e disse: meu amigo, o senhor acaba de prestar a essa comissão um grande serviço. Aí o deputado Gardner, um dos deputados, tomou a palavra e, dirigindo-se aos presentes, declarou: acho que ele merece um agradecimento da comissão. Dizendo isso, levantou-se e começou a bater palmas. Todos os demais também levantaram-se, aplaudiram Carver, que, modestamente, muito confuso, agradeceu, enquanto os deputados de pé continuavam a bater palmas. Era um espetáculo inédito. Um grupo de homens brancos da alta administração pública americana, numa época obscurecida pelo preconceito racial, dessa questão terrível, não é? Aplaudindo de pé um homem negro, modestamente vestido, que acabava de falar sobre o amendoim. Anos mais tarde, num discurso, Alan Valentine, na Universidade de Rochester, em sua homenagem, foram pronunciadas essas palavras reveladoras: o conhecimento é dos seus méritos, veio lentamente da parte dos homens que não eram negros.
Mas, quando ele chegou, o Senhor nem o desprezou, nem se escravizou a esse conhecimento. E porque o Senhor abriu novas portas da oportunidade àqueles americanos que acontecem ser negros, porque o Senhor demonstrou mais uma vez que não existe barreira, né, racial na capacidade humana, porque o Senhor ajudou milhares de homens a adquirirem uma nova confiança. Por isso, o Senhor vai ser agraciado com esse diploma e peço que o Senhor se invista também do manto correspondente a esses títulos, com as cores da universidade, e que esse manto seja colocado nos seus ombros. Pois muito bem, e aí ele saiu de lá e tal, passou, e tudo bem. Há uma história nesse homem que é fantástica. Ele era um menino muito pobre, né? Morava num lugar assim que não tinha muito recurso, ele só tinha a roupa do corpo e uma caminha para dormir na casa dos pais adotivos. Por que eu estou contando essa história? Porque foi falado aqui, é a pessoa que não tem pai, não tem mãe. É o caso desse homem, esse homem não tinha família. Ele morava numa casa, deram uma caminha para ele, e tinha lá uns pais adotivos, que não sei nem se cuidavam dele direito, porque ele não conhecia nem o pai nem a mãe. Ele queria ter um canivete, era o sonho da vida dele, era um canivete. Então, aconteceu aquilo que a gente acha que é impossível. Uma noite, ele teve um estranho sonho. Sonhou que viu 3 pés de milho num campo. Bem pertinho dos pés de milho, no chão, havia uma melancia meio comida, algumas sementes espalhadas do seu lado e um canivete que era uma beleza, um belo de um canivete, né? O canivete era do tamanho de um lápis, o cabo era preto, tinha 2 folhas, tal como desejava. Na manhã seguinte, ele acordou aflitíssimo, mal conseguiu tomar café, disparou para o campo como uma flecha, foi direto no lugar que tinha visto no sonho, tudo igualzinho, como tinha sonhado. Estava lá os pés de milho, a melancia, as sementes e também o canivete, né? Esse sonho parecia para ele ser a coisa mais natural do mundo. Disse que era fácil para ele prever os acontecimentos. E certamente no sono físico, o seu espírito desprendido percorrera campos achando o canivete e transmitiu ao cérebro físico as imagens que haviam de orientar na manhã seguinte. Eu encerro aqui a minha participação. Já foi um pouco além. Vamos para o Cláudio. Cláudio, cadê você? Estou aqui, só acionando aqui. Então, vamos lá. Então, tentarei ser... Né? Não, pode ir em frente. Não, pode ir em frente, normal. Normal? Então, tá bom. Normal. E o que nós falamos, então, terminamos o primeiro tempo, né, falando que abordaríamos a figueira que secou, a parábola. Nessa parábola, a abordagem apresentada é o que é esperado de uma figueira. E a abordagem que deve ser interpretada é o que é esperado do ser humano. Essa parábola ela é interessante porque tem 3 versões, né? E em 2 versões ela é tida como uma passagem e não como uma parábola. Se você considerar ela como uma passagem, ela não faz sentido. Se considerar como parábola, faz sentido. Na primeira, nós temos em Marcos, capítulo 11. Então, ele descreve na forma de uma parábola. E esses textos nós tiramos da Bíblia de Jerusalém, que é considerada uma das melhores traduções, né, dos textos ditos sagrados, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Então, eu sempre, quando eu quero falar desses livros, eu uso essa Bíblia de Jerusalém. Então, consta o seguinte: no dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. E então é uma passagem porque relata o que aconteceu com Jesus. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem,
foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Se não é tempo de figos, não haveria figos na figueira. É lógico. Dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos o ouviram. Ela vai continuar no slide seguinte, mas eu só gostaria de salientar que essa parábola consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que Kardec se refere como uma parábola e não como uma passagem, certo? Então, é um relato do que Jesus fez, mas Kardec trata como uma parábola. Como uma parábola, ela faz mais sentido. E a passagem, né, na Bíblia de Jerusalém continua. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste. Então, aí nós temos Jesus amaldiçoando. Né? É o relato que consta na tradução do Evangelho, segundo Marcos. Jesus respondeu: tende fé em Deus. Então, temos que ter fé em Deus para amaldiçoar alguma coisa, nem que seja uma árvore. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar do coração, mas crer que o que diz se realiza, assim acontecerá. Então, muitos estudam essa passagem parábola como a questão de ter fé, certo? Mas não avalia que essa parábola não faz sentido, não temos sentidos. Ou melhor, como passagem não faz sentido, porque não tem sentido Jesus amaldiçoando, não tem sentido termos fé para amaldiçoar alguma coisa. Tá? Mas, em Mateus, melhora, mas também é tido como uma passagem. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E, vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse à figueira: nunca mais produzas fruto. Ora, se a figueira não tinha fruto, não significa que ela não poderia vir a ter frutos. E aí Jesus, tendo não encontrado fruto, diz: nunca mais produzas fruto. Na interpretação, se nós formos analisar essa passagem, Jesus está se vingando porque ele ficou aborrecido de não encontrar frutos. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado quando entramos nos estudos dessas passagens bíblicas, né? Porque muitas vezes não tem sentido. E a figueira secou no mesmo instante. Os discípulos, vendo isso, diziam espantados: como assim a figueira secou de repente? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé sem duvidar, fareis não só o que eu fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a esta montanha, ergue-te e te lança ao mar, isto acontecerá. Então é preciso ter fé para fazer uma figueira secar. Né? Então é interessante, na parábola ou na passagem segundo Marcos, a figueira demorou a secar. Na passagem segundo Mateus, a figueira secou instantaneamente e temos aqui uma expressão de fé, o que, na minha concepção, não faz muito sentido. Agora, em Lucas, nós já temos como uma parábola, porque ele já começa dizendo: contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Aí nós já temos, né, como é que eu vou dizer, um padrão comportamental, entre aspas, né, da figueira. Então, há 3 anos ela não produzia figos na época de produzir figos. E aí, por isso, eu queria cortar. Isto é uma parábola.
E não encontra. Corta porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano para que eu cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Aí nós temos uma parábola que ela faz todo sentido, né? Porque temos uma representação comportamental em que a figueira não cumpre o que ela deveria cumprir, por assim dizer, certo? E por isso, na parábola, o homem queria cortar a figueira para não danificar o solo. Aí o homem, né, o outro homem, se propõe a trabalhar a figueira para ver se dali ela daria frutos. Se não, não haveria outro jeito senão cortá-la. Então, nós vemos a diferença entre o mesmo conceito, por assim dizer, ou o conceito que se desejava apresentar, nos três evangelistas, certo? E algumas vezes não faz sentido. Então, já aconteceu de me pedirem para fazer palestra sobre uma parábola qualquer, só que não foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, foi retirado de outros livros ditos espíritas, e eu tive que passar metade da palestra apresentando o motivo pelo qual aquela parábola, do jeito que foi apresentada, não fazia sentido. Certo? Então, não podemos simplesmente, porque consta na Bíblia, produzir, que na verdade é isso que se faz, produzir um significado qualquer. A Bíblia ela não faz parte da codificação kardeciana, certo? E, como tal, ela deve ser apresentada como um livro de história. Para quem quiser aprender história, o significado, ela faz todo o sentido. Mas quando, para nós espíritas, vamos tratar das questões morais, nós podemos incorrer em alguns erros, certo? Porque uma passagem dessas apresentada e que, se eu tiver fé, eu consigo fazer mal para uma outra pessoa, então eu posso levar alguém a, né, trabalhar sua fé para causar danos a alguém. Pode parecer brincadeira, mas muitas pessoas interpretam dessa forma. Tá? Existem algumas vertentes, né, religiosas em que se faz mal a outras pessoas em nome de Jesus, em nome de Deus. E, inclusive, existem guerras em nome de Deus. Tá? Então, muito cuidado é preciso se ter. É preciso lembrar também que esses livros eles foram referência de uma vertente religiosa que se manteve no poder, né? Por assim dizer, durante séculos, e causou muito dano para a humanidade, né? E, inclusive, utilizando métodos muito, como é que eu vou dizer, muito grosseiros, como a Inquisição. Então, todo esse comportamento é baseado na análise, no estudo de alguns livros. Então, isso precisamos estar cientes disso, para não cometermos o mesmo erro. A história ela deve ser lembrada para que não cometamos os mesmos erros. Então, como parábola, aí já colocada na forma da parábola mesmo, entendeu? A figueira que secou ensina que haverá consequências quando não fazemos aquilo que o processo evolutivo demanda de nós. Então, há consequências quando nós não fazemos o que é esperado de nós. Então, eu, enquanto divulgador espírita, certo? Já que eu me proponho a ser um divulgador espírita, alguma coisa é esperada de mim, né? Por parte das leis, e se eu não cumprir aquilo que, a princípio, é esperado de mim, haverá consequências, certo? E seja lá qual for a minha posição na sociedade,
não apenas em questões de espiritismo, mas como cidadão, se eu também não fizer aquilo que é esperado de mim, também haverá consequências, e essas consequências não necessariamente são agradáveis, certo? O que se espera é que realmente não sejam consequências agradáveis. Então, para assim, né, a elaboração, desenvolvimento do homem de bem, é preciso ter muito cuidado aos ensinamentos que são apresentados, porque grandes equívocos podem ser cometidos. Nós podemos, né, conduzir pessoas a um comportamento não adequado, e o próprio Jorge Pio citou pessoas dizendo que vão fazer caridade e etc, etc. Então, muitas pessoas acreditam que alguns momentos de atividade numa casa espírita, porque precisam fazer a caridade, aquilo é caridade. Uma vez eu tenho um exemplo muito interessante. Eu trabalhava, né, numa casa espírita e eu fiz uma palestra nessa casa espírita. Ao término da palestra, alguém veio falar comigo, conversar comigo. Era uma moça que era médica e ela me disse o seguinte, né, tudo tinha a ver com, claro, com o meu discurso. Ela falou para mim o seguinte: Cláudio, eu queria vir aqui e me propus, me apresentei para trabalhar como médica, de graça, certo? Eu sei que tem pessoas que vêm aqui buscar auxílio e eu queria trabalhar como médica. Só que eu não quero ser espírita. E aí o que eu ouvi é que eu não poderia trabalhar aqui como médica se eu não assistisse palestras. Aí a gente fica horrorizado, né? Porque é uma médica querendo trabalhar na medicina, ela é licenciada, certo? Isso é importante, é uma médica licenciada para exercer a medicina, e ela não podia exercer a medicina, e ali estava uma pessoa que realmente estava disposta a fazer caridade, porque ela não trazia o ranço de que tem que fazer caridade. Ela simplesmente queria dedicar tempo, seu tempo, ajudando aquelas pessoas que faziam fila na casa espírita. Seu tempo é sua cultura, né? Seu tempo é a sua cultura. Pois é, Jorge. Você pode imaginar numa casa com uma grande quantidade de pessoas em Não posso imaginar isso, não. Isso é um absurdo completo. E aí eu tenho uma médica aqui para atender. Não, ela não pode atender porque tem que assistir palestra. Eu fui tratado numa casa espírita em 1955 por um médico chamado Dr. Cristóvão Colombo de Souza. Ele era um general médico. E todas as quartas-feiras ele vinha dar consultas, atendia 200 pessoas, às vezes 150, 200 pessoas. Ficava lá de 1 da tarde até 10 da noite atendendo. Uma coisa fantástica. Ele não era espírita. Você, para atender um paciente, você só precisa ser médico. Tá? Você precisa ter o seu registro no Conselho Regional de Medicina e pronto, você está apto. Bom, dando continuidade aqui ao nosso estudo. Então, nós precisamos fazer o que demanda de nós, certo? Então, né, quando nós pensamos aqui, assim, que nós evitamos que uma quantidade de pessoas não teve acesso ao atendimento médico, qual é o nosso comprometimento e qual é o papel que eu estou fazendo? Eu estou cumprindo com o meu dever, com o que é esperado de nós? Então, o entendimento dessa parábola, ela faz toda a diferença, porque eu já passo a nortear minha vida não mais nessas crenças, né? Num sistema de crenças e valores arcaicos em que já está deteriorado, mas eu vou pensar no que é esperado de mim. E o que é esperado de mim é viabilizar que aquelas pessoas tivessem atendimento médico, né? E nós precisamos entender, então,
que a lei divina, a lei de Deus, certo? E isso que a gente precisa ter em mente, que a lei de Deus não é só a lei do bem bom, certo? A lei de Deus, para nós aqui na Terra, nós temos a lei do bem e a lei do equívoco. Isso tudo faz parte da lei de Deus. E essa lei de Deus está relacionado com as consequências das minhas ações, independente do que eu faço ou que eu deixo de fazer, certo? Essas consequências, elas se farão prementes. E eu preciso estar atento com relação a isso. Muita gente, a gente vê que a lei divina é lei do amor, e muitas pessoas se confundem com isso, certo? Porque o Pai, que é bondoso, tá, mas a lei do amor não é a lei do que eu quero fazer, do que eu posso fazer, o que eu quiser, sem as consequências. A lei do amor é lei do amor de Deus para com suas criaturas, certo? É isso que nós precisamos entender como lei de amor, não é lei de amor do Deus, é lei do amor de Deus para com suas criaturas. Porque quando a gente pensa, e nós já vimos várias vezes, uma lei do amor é a lei do bem bom, né? Ah, porque a lei de Deus é a lei do amor. Não, é a lei do amor de Deus para com suas criaturas. E o amor de Deus para com suas criaturas tem consequências, certo? E nós não podemos separar a lei de amor, a lei de Deus, da parábola da figueira que secou. Eu não posso separar uma coisa da outra, porque senão uma parece que tudo são flores, quando na verdade não é. E aí, né, por isso que muitos pensam que tem que seguir ali a religião de cabeça baixa, porque é a lei de amor para com, né, seria a lei do amor, onde Deus ama as suas criaturas, que seriam aqueles que o venerariam. Deus ama a todos por igual, e por ele nos amar, nós precisamos lidar com as consequências das nossas ações. E Leon Denis, no livro Problema do Ser Destino da Dor, ele apresenta a lei do equívoco. Tá? E ele explica para nós direitinho qual é a distinção entre equívoco e mal. E nós vemos que cai como uma luva na parábola da figueira que secou. Então, ele diz, os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos. Transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. Então, essa lei do amor de Deus, a lei de Deus, ela impõe que eu vou sofrer as consequências ou gozar das consequências dos meus atos e pensamentos, dependendo da natureza desses atos e pensamentos, certo? Então, se eu for com uma figueira, mas já na parábola, que durante 3 anos não deu figo, e aí, né, alguém queria cortar, aí nós vemos um homem de bem querendo fazer o quê? Trabalhar aquela terra para que a figueira pudesse dar frutos e, com isso, não ser cortada. Então, nós, enquanto, né, homens de bens, pelo menos aquilo que nós procuramos, nós precisamos trabalhar aqueles que estão em necessidades espirituais, por assim dizer, ajudá-los a trabalhar sua própria essência para que eles possam dar frutos. Nesse processo, nós vamos aprendendo cada vez mais e vamos dar cada vez mais frutos. Então, é preciso ensinar o homem a ser bom consigo mesmo para que ele possa ensinar os outros a serem bons com eles mesmos, e assim nós estaremos sendo bons com os outros. Espero ter ficado claro, né? Ficou meio enrolado, mas espero que tenha ficado claro. A distinção entre equívoco e mal está na frequência dos atos e pensamentos.
em um mundo de expiações e provas como o nosso, está na frequência, certo? Por isso não é eu cheguei numa figueira uma vez, não tem frutos e nem era época de frutos, e aí Jesus vai e amaldiçoa, ou eu amaldiçoo. É preciso ter a frequência, e aí na parábola vem 3 anos. Olha a frequência ali. E aí, nessa frequência de 3 anos, já ficou caracterizado que era o mal, que não era mais o equívoco, e nessa lei, certo? Nós, divina, nós temos que a oportunidade de sanar, de recuperar antes que a consequência danosa venha. No caso, a consequência danosa para a figueira era ser cortada. O equívoco é decorrente da ignorância, enquanto o mal é a repetição do equívoco. Nós somos espíritos teimosos. As vibrações de seus atos, já é Leon Denis, de seus pensamentos maus, depois de haverem efetuado sua trajetória, volvem a ele, mais cedo ou mais tarde, oprimem-no e apertam-no na necessidade de reformar-se. As vibrações dos seus atos, depois de haverem efetuado sua trajetória. Agora, vamos imaginar aquela pessoa que, ouvindo aquela passagem, né, descrita de forma equivocada, vê que se pode amaldiçoar uma planta, amaldiçoar outra pessoa. E é preciso ter fé. Então, ele vai o quê? Fortalecer o seu pensamento de amaldiçoar uma outra pessoa. Só que esse pensamento, depois que chega à sua trajetória, volta para ele mesmo. Então, as consequências podem ser danosas. É preciso ter muito cuidado, certo? Quando leva para essa seara de se perder a razão e trabalhar com um conceito de religião, nós abrimos portas para os mais variados equívocos, tá? Apesar de ser repetido várias vezes que o espiritismo é uma doutrina em que se usa a razão, não se está utilizando a razão. Nós falamos, mas não aplicamos. Similar à lei do equívoco, o bem retorna. Depende também da frequência dos atos e pensamentos. E aí Leon Denis diz: o espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta e a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Se esses pensamentos e atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem acha-se como que transformado ao sair de sua existência terrestre. A alma e seu invólucro fluídico terão adquirido um poder de radiação mais intenso. O espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta. Pensamento altruísta é não fazer caridade porque tem que fazer caridade, porque fora da caridade não há salvação. Isso não é altruísmo, isso é interesse, certo? Nós precisamos dar nomes aos bois. Isso não é altruísmo, isso é interesse. Eu vou fazer a caridade porque eu quero a salvação. Segundo, privar pessoas necessitadas de atendimento médico em nome de uma religião também não é altruísmo. Isso é um equívoco gravíssimo, é um comprometimento muito grande. E é isso que foi passado para aquela médica que não era espírita, não queria ser espírita. Certo? Forçar pessoas que têm necessidade a assistir palestras para se converterem também não é altruísmo, certo? Isso se chama subjugação baseado na necessidade que a pessoa apresenta naquele momento, certo? Todas essas leis de Deus, elas são intrínsecas. Essa está na beleza da lei de Deus, que não está escrita em nenhum lugar. Eu não tenho como, né, driblar essas leis, eu não tenho como subornar essas leis, e eu não tenho como fugir, nem tampouco me afastar dessas leis.
As leis de Deus, elas fazem parte do sistema. Você não dissocia. Eu, enquanto espírito, não me dissocio dessa lei. Eu estou imerso nela e a minha própria existência só está relacionado com essas leis. Eu só existo porque essas leis foram postas em ação. E eu estou imerso nessas leis, tal como a lei da gravitação universal, para nós tomarmos como exemplo. Nós temos a Terra e a Lua. A Lua exerce uma ação sobre a Terra e a Terra exerce uma ação sobre a Lua. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Nesse nosso universo, a gravitação universal, ou a gravitação, ela está associada ao universo. Se fosse possível eu pegar e tirar a gravitação universal, apagá-la de alguma forma, né? Anular, esse universo se aniquilaria, ele deixaria de existir. Porque sem a gravitação, a Lua não estaria onde está, o Sol não estaria onde está. Isso só Lua e Sol. Só que nós temos esse sistema com relação... Desculpa, Lua e Terra. Nós temos esse sistema com relação ao Sol. E nós temos esse sistema funcionando com relação a todos os outros planetas do Sistema Solar. Além disso, funciona na nossa Via Láctea. Além disso, funciona entre todas as galáxias. Então, quando você se anulasse essa gravitação, toda essa estrutura imensa que é o nosso universo entraria em colapso e nada disso mais existiria. Se nós tirássemos, se nos afastássemos, se burlássemos a lei de Deus, toda essa estrutura, mas não a estrutura do nosso universo, é muito mais amplo. O universo de Deus entraria em colapso. E isso tudo se aniquilaria. Porque a questão de que, né, nós existimos enquanto espíritos e a nossa vida é eterna, apesar do uso equivocado de imortal, mas nossa existência é eterna, a nossa existência é eterna porque a lei de Deus é eterna. E a lei de Deus é imutável. Você tira essa lei de Deus do sistema, tudo isso colapsa. E nós deixaríamos de existir, sim. Então, só para termos um exemplo, nós colocamos essa lei da gravitação universal, né? Porque a gravitação existe, essa equação ela descreve algo que existe, certo? Que é a lei. Então, Newton não estabeleceu a gravitação universal, ele interpretou essa força e descreveu na forma de uma equação. E aí nós temos que essa força, essa atração gravitacional, eu sei que é uma terminologia meio complicada, porque é em módulo e é vetorial, mas nós podemos deixar isso de lado, certo? Só para simplificar, essa atração gravitacional ela está relacionada com uma constante, que é a constante da gravitação universal, que é esse número aí do lado, que eu não vou nem falar, né? Nós temos a relação entre a massa dos dois corpos, e aí nós temos Lua e Terra. Isso é simplificado, só para Lua e Terra. Só que esta lei ela está relacionada à distância entre as massas ao quadrado. Então, não importa a distância, há uma ação gravitacional. Certo? Que ela diminui, claro, conforme a distância. Então, as galáxias elas exercem ação umas sobre as outras. Os planetas do nosso sistema solar, as várias luas existentes nesse sistema solar, porque nós temos uma, outros planetas têm mais de uma lua, né? Então, e o Sol, isso tudo entrou num equilíbrio. E ele se mantém, onde essas forças de atração alcançaram um equilíbrio e ela se sustenta.
nós precisamos alcançar esse equilíbrio para nos sustentarmos, certo? Entre essa lei de... Desculpa. Entre essa lei do bem e lei do equívoco, que nós não temos ainda como estar apenas, né, sob a ação da lei do bem, nós ainda estamos na lei do equívoco, nós precisamos entrar num equilíbrio, onde a lei do bem é quando estamos alinhados com a finalidade da criação. Nós fazemos aquilo que é esperado de nós. A lei do equívoco é quando não estamos alinhados com a finalidade da criação. Não fazemos o que é esperado de nós. Um nos conduz à felicidade, o outro não nos conduz à felicidade. E nós precisamos, então, chegar nesse equilíbrio. A doutrina espírita, ela nos auxilia nesse equilíbrio, certo? Quando nós olhamos tudo como foi apresentado para nós, é sim para chegar a este equilíbrio. Nós teríamos, né, muitos slides para apresentar, mas eu reconheço que eu acabei exagerando aqui quando eu preparei meu estudo, mas podemos dizer que seria mais chover no molhado, como se diz no português, né? Então, nós podemos parar a nossa apresentação por aqui. Acho que nós já falamos tudo que tínhamos para falar. Tá bom, Nath? Obrigada, Cláudio. Vamos aqui, temos algumas perguntas e alguns informes. Começo com a Dalva. Deixa-me ver aqui. A Dalva também precisou sair, deixou um recadinho. A Dalva disse: Cláudio Conte, estas suas palavras são uma das coisas mais importantes que já ouvi no Espiritismo. Não, isso é da Carmen. Esta palestra está incrível, estou desolada porque terei que me retirar às 17. Depois a Dalva disse: preciso sair às 16h30, tenho um compromisso, assistirei à gravação. Estou lamentando muito, a palestra de hoje está imperdível, obrigada a todos. A Carmen, antes de se retirar, disse: vou me retirar, fiquei muito enriquecida com as palestras de hoje, gratíssima. Minha irmã, que é ateia, trabalhou como médica um bom tempo no Marieta Gaio. Quem não é do Rio sabe que o Marieta Gaio é um centro espírita que tem um maravilhoso trabalho de assistência social também, claro, além de um trabalho de assistência às vovós e faz estudos também de qualidade. Então, a irmã da Carmen, que é médica ateia, trabalhou lá um bom tempo. Isso para ilustrar mais uma vez e para definir que há centros espíritas que acolhem médicos trabalhadores que não são espíritas. E até no caso da Beth é um caso de ela ser ateia. Nádia, então, só uma colocação. Nós temos, então, um exemplo claro de que não precisa acreditar em Deus para ser bom. Exatamente. Assim Com como certeza. não é porque alguém acredita em Deus que será bom, certo? Então, o homem de bem, ele não necessariamente está relacionado com a crença em Deus e com a crença em Jesus. Nós podemos trabalhar essa natureza, porque essa natureza faz parte do homem, do espírito, né? Melhor dizendo, ela faz parte de nós. Ser bom é da nossa natureza. E nós podemos trabalhar esses conceitos sem precisar impor uma crença. Posso fazer uma observação sobre isso? Há um livro que descreve a desencarnação de um médico espírita famoso, psiquiatra, que fez um trabalho muito importante em Uberaba, e quando ele desperta no mundo espiritual, o espírito que vai despertá-lo, que é o médico, ele pergunta assim: mas o senhor é espírita? Ele diz assim: não sou espírita, eu sou espírito.
Mas qual é a sua religião? Se eu tivesse que ter alguma religião, eu não tinha religião alguma. Se eu tivesse que ter alguma religião, seria evangélico, que era a religião da minha família. Mas eu não tenho religião, não. Eu sou um médico que sirvo aqui. Isso é no plano espiritual. Essa descrição foi feita no, quer dizer, que corrobora tudo isso que você acabou de falar. Desculpe aí a intervenção. Não, está ótimo, está ótimo. Podemos seguir, então, Cláudio e Jorge? Podemos? Temos aqui uma participação do Paulo de Felipe. Oi, Paulo. Ele diz, Cláudio, pelo que foi exposto sobre o caso da médica, podemos concluir que certos centros espíritas são corporativistas. Entretanto, nesses lugares... Gostou, né, Jorge? Entretanto, nesses lugares, espíritos superiores aí se manifestam. Por que eles não passam mensagens alertando esses, aspas, maus comportamentos? Seria uma interferência não recomendada? Eu peço ao Cláudio e ao Jorge que comentem. Bom, vou falar primeiro, já que estava o meu nome ali na colocação. É você mesmo. Paulo César, isso é muito interessante. A forma como esses espíritos trabalham ele é muito interessante, certo? Então, né, durante o meu treinamento enquanto médium, né, e até hoje, posso dizer até hoje, eu aprendi muito a forma como esses espíritos trabalham através da forma como eles me ensinaram, porque quem me ensinou mediunidade foram os meus mentores, né? E foi a ler na prática, tá? Na prática e na teoria. Então, as dificuldades da mediunidade eu vivenciei assim, e que foi muito proveitoso, apesar de ter sido muito difícil. Mas hoje eu agradeço, porque o meu entendimento, muito do meu entendimento é decorrente das experiências que eu tive com espíritos equivocados, né, que estavam muito perto de mim. Mas, certa vez, no grupo de estudos que a gente fazia parte, no grupo espírita, né, que nós conduzíamos, e por isso a gente tinha uma certa liberdade, né, de algumas práticas, e essa liberdade de práticas é que tínhamos estudos com os mentores. Então, o mentor incorporava e conversava com as pessoas presentes, as que estavam participando, os médios. E os médios interagiam e podiam fazer perguntas. Não é? Aquilo, o espírito falou isso, né? O espírito falou, você ficou com dúvida? Pergunta a ele na hora. Tanto é que acontecia algumas vezes de alguém perguntar para mim assim, Cláudio, o mentor falou tal coisa, o que ele quis dizer com isso? Eu falei, eu não sei, você pergunta para ele. Né? Orientação de mentor, você tem dúvida? Pergunta para o mentor, porque ele sabe o que ele falou e ele sabe como explicar. Mas alguém perguntou para ele assim, um espírito equivocado, por exemplo, podia tomar teu lugar? Foi a pergunta de um companheiro nosso. Aí ele respondeu o seguinte, tomar o meu lugar, não. Enquanto eu estou aqui, né, porque era por incorporação, apesar de muitos acharem que a incorporação não existe, mas existe. Então, tomar o meu lugar ele não pode. Agora, quando eu saio, ele pode sim ocupar o lugar que ficou vago. Aí o outro perguntou, se o espírito fizer isso, o que você vai fazer? Ele falou assim, eu vou ficar ali do lado, em pé, observando, porque cabe ao médium identificar que não sou mais eu. Tá? O que isso significa, Paulo? Eles nos ajudam e nos ajudam muito, mas a minha parte, quem tem que fazer sou eu. Eles não fazem por mim, porque senão eu não cresço, certo? Se eu relatar as dificuldades que eu vivenciei com mediunidade, e a gente pensar, mas cadê o mentor? O mentor estava do lado. Todas as vezes ele estava do lado. Eu sempre percebi a presença deles do meu lado, mas eles deixaram eu interagir com espíritos equivocados das formas mais difíceis que posso imaginar,
porque só assim é que a gente desenvolve, a gente fortalece a estrutura psíquica para lidar com espíritos equivocados, certo? E aí depois faz parte do trabalho, tá? Então, eu já vi esse tipo de coisa em casas espíritas das mais diversas formas. Teve uma vez, uma casa espírita era muito católica, era espírita, mas eles se referiam como uma igrejinha, para vocês terem ideia. Tá? E eu frequentava, né, na verdade, eu fazia um curso lá do estudo do Livro dos Médiuns. E eu fui observando ao longo do período que eu estava lá, e sobre mediunidade, né, falando, eu fui observando, né, que outros espíritos iam se juntando ali, aparecendo na casa espírita. E aí outros espíritos se juntando. E eu estava vendo uma transformação da casa espírita, onde eles iam deixar aquele arcabouço católico, certo? E para entrar numa nova fase. E eu fui observando aquela mudança. Quando chegou na hora H, a casa espírita deu para trás. Preferiu voltar. Porque eles estavam sentindo também essa mudança. E quando chegou em determinado ponto, você viu que eles pagaram tudo o que estava da transformação e voltaram para o que estava antes. Nesse momento, eu observei essa espiritualidade toda partindo, deixando o centro como estava antes. Aí você vai perguntar, por que eles não avisam? Eles avisam, Paulo. Tá? Eles avisam. Eu vi eles avisando nessa casa espírita, por exemplo, eu vi eles avisando. Tá? Em outras casas espíritas, eu os vi avisando. Eu os vejo avisando. Agora, né, muitos acham que o espírito tem que aparecer lá como o Espírito Santo e falar. Não é assim. Eles falam através de estudos, palestrantes falam, às vezes até sem saber o que estão falando. Médiuns falam, espíritos falam através dos médiuns. Tá? Eles avisam, Paulo, avisam em detalhes, só não ouve quem não quer. Nessa casa espírita, eles regrediram. Né? Todo o processo de transformação que estava acontecendo, eles regrediram. E nessa casa espírita dessa médium, eu já vi elas regredindo também várias vezes. Só para citar um caso, né? Só para servir de exemplo. Uma vez alguém chegou para mim e, em crítica sobre a minha palestra, falou assim, não, o meu marido, ele diz o seguinte, que palestra em casa espírita devia ser só evangelho, porque o povo precisa de evangelho. Foram essas as palavras. Porque eu tento abordar, né, o espírito, os conceitos espíritas da forma mais abrangente possível e, né, mais direta, por assim dizer. E ela veio falar, não, meu marido diz que palestrante espírita tinha que falar só de evangelho porque o povo precisa de evangelho. Eu ouvi e fiquei calado. Anos depois eu soube, por exemplo, que o marido dela tinha sido incriminado nessas falcatruas aí de corrupção. E aí você tem o quê, Paulo? Né? É o povo que precisa de evangelho? Quem precisa de evangelho? Então, quando a gente vê alguém falando que o povo precisa de evangelho, nós vemos que ali se encontra alguém que não entende de evangelho. Porque o povo não precisa de evangelho. Nós precisamos de evangelho. Espero ter respondido essa pergunta. Infelizmente, citei aqui alguns exemplos, mas só mesmo para ilustrar, né? Não querendo assim apresentar uma crítica. Jorge, obrigada, Cláudio. Você vai... Eu posso usar um tempinho também? Não, só queria... É uma coisa rápida, porque o Cláudio já praticamente esgotou isso tudo aí. Só queria dizer o seguinte, que há espíritos nobres em vários setores que nós não temos condição de detectá-los, mesmo nesses que nós achamos que estão divorciados
das boas práticas. E a gente pode buscar os exemplos históricos. Por exemplo, o Paulo de Tarso era o perseguidor do Cristo, dos cristãos, e era o vaso escolhido para ser o apóstolo dos gentios. Então, essa questão o nosso julgamento é muito falho, entendeu? A gente não sabe, mas os guias espirituais estão sempre em todos os lugares, nos postíbulos, nas casas de tolerância, nos lugares, nas cadeias, em todos os lugares. E eu tenho uma ideia de que o espírito de verdade se manifesta em muitos lugares, inclusive nos laboratórios, nas instituições agnósticas, leigas. E lá está o espírito da verdade, trabalhando em prol da construção do bem. Sempre, 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 sempre. Pois é, né, Jorge? Rótulos somos nós que criamos, né? Só isso. Alô? Só isso, é isso. Exato, aí. Né? Nós temos informação, por exemplo, de que espíritos como André Luiz e Bezerra de Menezes trabalham em instituições umbandistas. Sim, eu já tive a oportunidade de observar isso, de ter contato. É verdade. E o Chico Xavier disse uma vez que, se ele tivesse dificuldade, quando ele desencarnasse, de se manifestar nas casas espíritas, porque não ia acreditar que era ele, que ele ia trabalhar na Umbanda. Ele falou isso uma vez. Pois é. Ele falou Exatamente. isso. Exatamente, porque o que vale é a vibração. O livro da Sueli Caldas Schubert, sobre o Chico, tem essa declaração dele. Pois é. Qual? Os Testemunhos de Chico Xavier? Isso. Né? O livro, né? Isso. E nós também sabemos que espíritos que se apresentam, por exemplo, nas casas de Umbanda, respeitáveis casas de Umbanda, como pretos velhos, como indígenas, muitas vezes são espíritos de grandes conquistas que se apresentam dessa maneira para, digamos assim, satisfazer a expectativa daqueles que procuram o ambiente, do contrário, não acreditariam. O Divaldo Pereira Franco conta uma história, é super rápido. Ele foi fazer uma palestra no Centro Espírita Tupiara, ali no Engenho Novo, que é uma casa mista. Lá eles fazem reuniões de estudos espíritas e tem Umbanda, tem a porção tem orientalismo. Para quem não está no Rio, você diz que a casa diz. Para quem não está no Rio. Tem oriental, tem várias vertentes da espiritualidade lá. Na zona norte do Rio de Janeiro. Isso, na zona norte do Rio, ali no Engenho Novo, eu acho. Lins de Vasconcelos, por ali. É o Lins. No Lins. Aí ele sai. Ali tinha até uma escola com o nome de Eurípides Barçadus. Então, também morei ali um período pequeno. E aí, ele foi, antes de fazer a palestra, ele chegou mais cedo e o presidente da casa resolveu mostrar a casa. Aí abriu uma sala que estava vazia e disse assim: aqui é a nossa sala de cirurgia espiritual. Aí o Divaldo Franco, com a evidência que ele tem, ele olhou e viu que tinha uma porção de equipamentos, aparelhos e tal. Ele ficou impressionado. Daqui a pouco apareceu o doutor Bezerra de Menezes. Ele viu o doutor Bezerra. Aí você, mas doutor Bezerra, o senhor fazendo o quê? O que o senhor faz aqui? Aí o doutor Bezerra olhou para ele e falou assim: meu filho, você sabe qual é a paixão de Jesus? Ele disse assim: não, o povo, meu filho, o povo. Por isso que eu estou aqui. Exatamente isso. Que beleza, que beleza. Bem, nós não temos mais perguntas, a não ser aqui, além da comunicação da Tereza, que está dando parabéns a você, Jorge, a você, Cláudio, disse que a tarde é muito produtiva, agradeceu. Nós ficamos com uma pendência do primeiro bloco. Jorge, você falou sobre a questão do revival,
que nasceu, não nasceu, nasceu em Brest, e depois foi para Não, não, lá, para Lyon. nasceu, Depois não, ele nasceu disse em que nunca Lyon, morou. não, nasceu em Lyon, não. Nasceu em Nasceu em Lyon. Lyon, mas não foi criado em Lyon, não viveu em Lyon. O próprio. Eu falei que ia dizer a referência, né? Eu acho que eu não, acabei não olhando aqui, porque eu tenho que olhar. Eu achei. Você tem essa referência? Que ele Tem, diz que tem. nunca morei em Lyon. Tem, ele disse, nunca morei em Lyon. Primeiro, nunca morei em Lyon, então, e aí? Aí agora, como é que fica a bibliografia? A biografia que fala que ele morava em Lyon. Aí, pois é. essas questões Mas que a é gente porque... tem que investigar, fala. Pois é, porque a pesquisa vai avançando, né? Vai avançando. Isso. No Isso. livro que eu já mostrei a vocês, do André Morreio, que a Marie me mandou, na página 70, tem lá uma menção que ele nasceu na Rue de Salat, em 1804 e tal. Né? Hoje, nós vamos lá à Rue de Salat e não existe mais. A casa mesmo onde ele nasceu não existe mais. Sim. Então, tem uma placa lá e também uma placa lá junto daquele paredão que fica junto ao rio. Eu também tenho aqui... Nós temos no Ventouil e Thyssen, talvez no primeiro volume da obra magnífica que eles têm sobre o Kardec, sim, eles têm na parte, na parte da formação escolar de Rivail, e aqui o fundamento para o Ventouil e o Thyssen foi o Henri de Saussure. Mas tenho também... E o Henri de Saussure também disse a mesma coisa, que ele morava em Lyon. Exatamente. A fonte do Thyssen e do Rivail, do Thyssen e do Ventouil, foi essa. A fonte foi Saussure. Isso, eu tenho também uma tradução... Deixa eu ouvir. Não, pode falar, não, isso. Eu tenho uma tradução para o espanhol da 4ª edição da obra do Henri Saussure, e da primeira edição do Saussure, que foi uma edição da Federação Espírita da Bolívia. E tenho o André Morel, que eu já falei para vocês. Na Revista Espírita, em junho de 1862, está na página 251. Sim. Está na página 251. Sim. Pois é. E aí que que começa na 250, uma matéria, assim se escreve a história. Os milhões do senhor... Né? Isso, os milhões do senhor Allan Kardec. O senhor Allan Kardec. Isso. Então, aqui tem essa coisa absurda de que o Kardec tinha milhões, que tinha tecido e tal. E tudo aí, brilhava ouro. E aí o Kardec escreveu assim: eis a resposta que demos à pessoa que nos envia tais detalhes, que são esses detalhes aí comprometidos com a verdade, digamos assim, né? Meu caro senhor, diz Allan Kardec, ri muito dos milhões com que me gratifica tão generosamente o abade V, principalmente porque estava longe de suspeitar dessa boa sorte. O relatório feito à Sociedade de Paris, antes da recepção de vossa carta, aqui publicado, infelizmente, vem reduzir essa ilusão a uma realidade muito menos dourada. Quer dizer, ele está dizendo que não tinha dinheiro nenhum, estamos dizendo. Aliás, não é a única inexatidão desse relato fantástico. Antes de tudo, jamais morei em Lyon. Está aí, dito por ele próprio. Exatamente. E, pois, não vejo como lá me tivessem conhecido pobre. Quanto à minha carruagem de 4 cavalos, lamento dizer que se reduz aos sendeiros de um fiacre que tomo apenas 5 ou 6 vezes ao ano por economia. Então, ele segue aqui dizendo que ele também andava lá de trem, etc. Mas aqui, quando ele diz jamais morei em Lyon, o tradutor, que é o
Nossa Senhora, o tradutor lá aqui da FEB, da Revue, Nossa Senhora, nosso amigo, nossa. Não sei quem foi. Aqui você tem. Não, aí, peraí. É da FEB que você Correu tem? agora. É o Evandro Noleto Bezerra. Evandro Noleto. É, porque me escapou agora. Então, o Evandro colocou aqui uma nota do tradutor. Ele diz, a letrinha está bem pequenininha, mas ele diz em francês, deixe-me ver. Não, ele diz que aqui essas notas sobre Allan Kardec, dele nascido em Lyon. A letra está muito pequena, gente, Nossa Senhora. Passou na infância em Bourg-en-Bresse, departamento do... Exatamente, do Ayan, localizada a 60 quilômetros daquela cidade. Portanto, é Bourg-en-Bresse, junto de Lyon, e por isso que ele jamais morou em Lyon, mas as pessoas, como são muito próximas às cidades, as pessoas disseram isso. Pois é. Então, mas são pequenos detalhes que são importantes, porque, no questão da educação, inclusive, porque, do ponto de vista da liberdade da criança, de aprender o contato com a natureza, Bourg-en-Bresse era um lugar onde ele morava, que era de campo, onde ele, como criança, tinha muito mais oportunidade de desenvolver a sua personalidade infantil do que em Lyon, que era uma cidade industrial na época e com muito mais dificuldade. Pois é, você sabe que eu fui fazer uma palestra lá num congresso, também numa cidadezinha pequena, mas juntinho de Lyon, e eu não tive tempo de ir a Bourg-en-Bresse, que estava no meu roteiro, pelo menos no meu desejo. Mas, enfim, estamos aqui postos com essa questão. Até aqui nesse livro que eu li, há até um jornal da época com um anúncio da casa da senhora do Hamel, que estava pondo a casa à venda. O outro equívoco que também se fala é que o pai dele era um juiz e que ele foi educado com rigor até os 10 anos, e ele ficou órfão de pai aos 4 anos, mais ou menos, que foi em 1808, porque o pai dele não era juiz, o pai dele era um militar que exercia uma função jurídica no exército francês, e foi mandado naquela expedição do general Junot, que foi invadir Portugal, naquela questão que acabou redundando na vida de Dom João para o Brasil, e uma grande parte do exército francês se perdeu, porque eles queriam ir por terra e achavam que eles não tinham, naquele tempo não tinha Google Maps, né? Eles não sabiam as dificuldades que eles iam encontrar no caminho, e quem acabou com o exército francês, quem destruiu grande parte do exército francês e atrasou muito a chegada, por isso deu tempo do Dom João escapar, foi exatamente a questão da agressividade do terreno. O terreno era muito inóspito. E o pai de Kardec, foi dado como desaparecido. Ele não voltou daquela expedição, nessa expedição de 1808. Então, aos 4 anos, ele já estava órfão de pai. Então, não tinha pai nenhum, juiz que o educou até os 10 anos. Também esse é outro erro que está nas traduções também, nas biografias de Kardec. Pois é, você veja o que é a evolução da pesquisa, né? O Charles Kempf, que é um grande pesquisador lá de Paris e tudo, e ele fez uma pesquisa, e já tem falado sobre isso, que não se entende atualmente, ou estão pesquisando o motivo pelo qual o pai do Kardec não desencarnou na guerra. Ele voltou mais tarde, mas ninguém sabe por que ele não apareceu assim ostensivamente. Ele foi dado por desaparecido. O Charles Kempf, que é autor de um dos furos de reportagem do nosso livro,
comemorativo dos 10 anos da Revista Espírita. Vai estar conosco aqui, eu estou aguardando a confirmação dele. No dia 11, hein? O Kempfer é autoridade. Esse é O autoridade Kempfer, ele é poderoso nas pesquisas. Poderoso. Ele vai estar aqui Bom. porque ele é um dos autores dos furos de reportagem da revista Cultura Espírita. E aí vocês guardem aí essa pergunta, que a gente pergunta ao Charla no dia 11. Se Deus quiser, ele vai confirmar. Então, tivemos uma tarde muito especial, muito agradável, muito delicada e muito profunda, com muito conhecimento. Conversamos muito hoje, hein, Nádia? Pois é, mas não é bom? Eu só queria ouvir. Marie não tive. Marie não ouvia a voz dela, eu queria ouvir. De quem? Ela Quem? falar De que você alguma quer? coisa para nós. Da Pode Marie? falar em francês que a gente entende. Da Marie? Marie. Vous Bom, pouvez Marie parler en français. Marie Si é vous pra... voulez. Si vous Oui, voulez, alors vous donc pouvez. je parle en français ou je parle en brésilien? Oui, oui. Marie Vaudrin mora na França há décadas, foi médium durante uns 20 anos, né, Marie? No CESAC de Cláudia Bonmartin. São grandes amigas, também, graças a Deus, conto as duas entre as minhas queridas amigas. E Marie é uma francesa, viu? Mas ela fala em português, ela deixou uma mensagem já aqui em português no chat. Muito bem. Alors, eu queria agradecer, porque foi realmente maravilhoso. Ici. Perdão? Ela está falando em francês. Nous avons un grand plaisir de vous voir ici, avec nous. Merci. Merci, moi de même. Não, foi maravilhosa essa tarde com tanto conhecimento, foi realmente divino. Realmente foi um presente enorme, E saber de tantas coisas é muito importante. Eu acho que tudo que foi abordado é realmente maravilhoso. Então, eu só posso agradecer, muita gratidão. E Nádia, ela me convidou, eu jamais, sempre que eu posso, eu me apresento, porque eu nunca posso perder o que Nádia prepara, porque sempre é muito divino. Ela traz para a gente tanta coisa maravilhosa que não dá. Eu fico muito feliz em conhecê-los e em rever Nádia mais uma vez, que eu estou aqui esperando por ela, né, Nádia? Muito bem. Eu vou aí, deixa a pandemia passar, né? Deixa a pandemia passar. Nádia, pois Nádia, tem que vir aqui na Brotanha, porque na Brotanha agora não é mais o sul, né? Então, na Brotanha tem muitas coisas para ver. Para ver, não é? Exatamente. Mas Okay. eu vou, se Deus quiser. Então tá, estou te esperando. Obrigada, meu amor. Mon amour, merci. Jorge? Merci a tous. Nádia. Jorge, o que você ia dizer? Não, eu queria também registrar aqui a presença entre nós aqui de uma colega minha, lá do extremo sul do Brasil, minha colega de turma, doutora Leia Brum, que é minha colega e é espírita há muito tempo e que já esteve, inclusive, no dia 11 de novembro de 2019, que foi a festa dos 40 anos da nossa turma, ela estava presente no ICEB, lá na sede, para assistir a palestra que eu ia fazer lá. Então, e ela agora acompanha nossos trabalhos aqui, e eu sempre que posso convido para que ela mande o link aqui para ela assistir as nossas apresentações aqui. Isso. Leia Brum. Leia, muito obrigada por você estar conosco. Volte sempre. Toda semana você venha. Nós sempre temos estudos muito interessantes. Os nossos expositores são todos muito estudiosos, trazem sempre uma gama imensa de conhecimentos e de aprofundamentos em pesquisas próprias e também com base em pesquisas dos nossos mentores, né? Muito obrigada, volte sempre. Semana que vem, dia 20, nós temos uma palestra sobre os druidas. Todo mundo deve estar interessado, eu imagino, por motivos
óbvios, né? Sim. E o especialista que vem aqui, vocês vão ver, ele é muito bom. Ouviu, Leia? Muito obrigada, viu? Leia vem lá de Constantina, tá lá em Constantina. Fala, Leia. Eu é Fale, Leia. maravilhoso. Nós não estamos te ouvindo bem. Eu, O pelo menos, microfone não dela estou. está fechado. Abre o microfone, Leia. Eu é que agradeço. Uma tarde maravilhosa. Apesar de eu não ter assistido toda ela porque estou trabalhando, mas peguei, digamos, 85%. Tá ótimo, obrigada. Semana que vem assiste 100, tá? Tá de plantão? Semana que vem também? Semana que vem não, então vem para cá. Tá bom? Olha o teu microfone, olha o teu microfone, Leia. Ah, você gosta de ouvir a voz, não serve o dedinho. Então tá. Mas você não acha mais interessante ouvir a voz? Acho. Obrigada, Leia. Volte semana que vem. A Lilian, que está ali escondida, podia também dar o ar da sua graça, né? A Lilian não gosta de aparecer. Se é a Lilian, que eu imagino que seja, lá do Grupo Espírita André Luiz, ela não gosta de aparecer. Mas muito obrigada, Lilian, por estar aqui. Paulo de Filipe também, mais uma vez conosco, obrigada, participando também do chat. O Altamiro, que é o nosso professor de Esperanto, sempre presente. Maria das Graças, Gracinha, tudo bem? Hegel, cadê o Hegel? Sumiu. Mas obrigada também. Olha lá, o Hegel apareceu. A Dalva, que pediu licença para sair antes. O Luiz, que hoje também ficou bem caladinho, mas está aqui. A N, que é Galaxy AC11, obrigada também. O José Mário, que deve ser o Fiuza, obrigada. A Isabel Conte, que já também falou aqui, para defender a posição feminina. Eu estou junto, né, Isabel? Diga para a Isabel que eu sou defensor das mulheres. Exatamente. Sou defensor das mulheres. E a Tereza... Quando eu chegar lá em cima, eu quero encontrar alguma para me dar a mão, para eu sair do buraco. Você vai ter muitas. Você vai ter muitas. E a Tereza, que eu não sei se ainda está conosco, mas deve estar. Um beijo também para ela. Oi, querida. Tereza. Um beijo para você. Um beijo para você. Tereza Obrigada. é a nossa revisora da revista Cultura Espírita ao longo de 10 anos. Juntas muito, né, Tereza? Vamos reavivar aqui o nosso trabalho coletivo. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, muito obrigada por tudo que vivemos e todos participamos para que essa tarde fosse produtiva e tão delicada, tão amiga e tão fraterna. Nós vamos, então, orar, elevar nosso pensamento, nosso coração, ao coração de nosso Mestre Jesus, ao coração de Maria, ao coração de nossos anjos da guarda, ao coração de nossos amigos espirituais, muito particularmente neste instante, ao coração de Deolindo Amorim, Jorge Andréia, José Jorge, Lauro Salles, Carlos Embaçaí, Vinícius, Pedro de Camargo e tantos outros, para que continuem a nos ajudar no sentido de podermos oferecer o nosso melhor aos trabalhos do ICEB, na sua reorganização e reconquista de muitos passos agora nos novos tempos do ICEB. Nosso agradecimento por tanta proteção, tanto estímulo e tanta segurança que nos tem trazido e infundido em nossas mentes e corações. Nós ainda rogamos a todos vós, não só nossos amigos espirituais, mas principalmente Jesus, que envolva o nosso querido César Reis em suas vibrações de amor, de paz, de esperança e confiança, de otimismo, de fé, para que ele continue sendo envolvido
protegido e tratado neste momento que enfrenta em sua linda trajetória aqui conosco. Que a paz de Jesus permaneça com o nosso querido, que a luz de Jesus permaneça com o nosso querido e que ele possa encontrar essas vibrações de carinho maternal nos braços e no manto de Maria. Ainda rogamos a todos vós que nossos irmãos em necessidades de natureza vária em toda parte do planeta possam também sentir essas vibrações de amor, de consolo, de amparo e de paz. Graças a Deus, rogamos a assistência para o nosso ICEB e para toda a humanidade. Que assim seja, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai.